semanas, falando sobre visão que Deus tem nos dado, né? Falando sobre conectar vidas a Deus, como é que nós fazemos isso, como é que nós vamos cumprir, como é que nós vamos andar dentro dessa visão. E nós começamos a falar sobre a visão do amor ágape, a cultura do amor ágape. Nós devemos viver o amor ágape, transbordar em nossas vidas o amor ágape e nós devemos manifestar o amor de Deus através das nossas vidas. Nós falamos também que nós temos que ser discípulos de Jesus, uma comunidade de discípulos de Jesus e também que nós devemos fazer discípulos para Jesus. Quando nós falamos que nós somos chamados para conectar vidas a Deus, nós só conseguimos conectar vidas a Deus sendo discípulos de Jesus e também fazendo discípulos para Jesus. E também na semana passada nós falamos sobre a cultura do voluntariado, a cultura do servir. Então essa cultura também faz parte. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus e amar o próximo. E como é que eu amo o próximo? Como é que eu faço? Eu devo servir. Eu amo o próximo e voluntariando, servindo de acordo com a maneira que Deus nos ensina. Então não existe amor ao próximo sem você servir ao próximo. Amor e servir faz parte da palavra de Deus, faz parte do caráter de Deus, faz parte do reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre mais uma cultura. Eu quero falar sobre a cultura da adoração. É uma cultura que nós devemos ter nas nossas vidas. É importante você entender o que é adoração. É importante você saber o que é adoração. Sabe, muitas vezes nós estamos pensando que nós estamos adorando a Deus, mas na realidade muitas vezes nós estamos mentindo. Tem muitos cânticos dentro da igreja que muitas vezes nós cantamos que são verdadeiras mentiras nas nossas vidas. Às vezes eu falo assim, a gente canta assim, eu te amo mais que tudo, eu te quero mais que tudo. A pessoa canta, eu te amo, Senhor, mais do que tudo, eu te quero mais do que tudo, mas ela não ora nem 40 minutos, nem 20 minutos durante a semana. Ela não tem um devocional diário com Deus. Como ela ama tanto ao Senhor assim, que não gasta pelo menos 20 minutos do seu dia para buscar Deus. Então, na realidade, as pessoas estão amando a Deus somente dentro da igreja, somente na hora que canta pequenininho. Porque na sua vida, na sua vida diária, ela não ama ao Senhor. Senhor, eu entrego a Ti tudo que sou, eu entrego a Ti tudo que tenho, mas chega na hora dela dar o dízimo e a oferta, ela não é ofertante nem dizimista na casa do Senhor. Então ela não está entregando tudo a Deus, ela está entregando alguma coisa de vez em quando a Deus, mas ela está cantando, Senhor, eu entrego meu tudo, eu entrego o meu melhor, eu entrego a minha vida. Então muitas vezes nós fazemos isso, por que muitas vezes as pessoas fazem isso? Não é porque elas são más ou porque elas querem viver uma vida assim, não, muitas vezes porque ela não entendeu ainda o que é adoração. O significado da adoração. Por exemplo, tem pessoas que acham que a adoração é chegar aqui na igreja e cantar os louvores, e ouvir uma palavra e ir embora para a sua casa. Tem pessoas que acham que a adoração é você orar, e você ora, e você se ajoelha diante do Senhor, e você levanta as suas mãos. Tem pessoas que acham que a adoração é isso. Tem pessoas que acham que a adoração, quando você está lendo a Bíblia, você está adorando. Tem pessoas que acham que o simples fato dela vir para o culto de domingo já está ótimo, eu estou entregando a minha adoração ao Senhor. Tem pessoas que acham que ela servir na igreja, não, eu sirvo na igreja, eu sirvo nos servos, eu sirvo no louvor, eu sirvo no Ministério Kids, eu sirvo aqui os irmãos, eu já estou adorando a Deus. Então, por que muitas vezes as pessoas muitas vezes se envolvem com a igreja, se envolvem com os ministérios, ela ora, ela busca a Deus e muitas vezes não sente tanto a presença de Deus e muitas vezes parece que o negócio é amarrado, parece que ela não tem experiência com Deus e parece que tudo é difícil para ela. Porque muitas vezes essas pessoas estão fazendo as coisas sem entender o real significado da adoração.
Então, nós precisamos entender o real significado da adoração para que nós não caiamos num erro. Eu quero dizer para você, orar é adoração. Eu quero dizer para você, adorar, louvar, cantar louvores é adoração. Eu quero dizer para você que você servir na igreja é adoração, mas não é só isso. Não é só você cantar, não é só você adorar, não é só você orar, não é só você servir, não é só você vir no culto de domingo, que isso significa que é a adoração. Adoração, isso faz parte da adoração. Fala para o seu irmão, o seu louvor, a sua oração e o seu serviço faz parte da adoração. Mas não significa que isso é adoração, que você está adorando a Deus. Olha o que diz lá, quero começar falando sobre Isaías capítulo 29, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz aí, Isaías capítulo 29, versículo 3. Olha o que diz aí. Acamparei ao seu redor e eu cercarei de torres e construirei contra você as minhas obras de cerco. Coloca no 3, vou ler só o 3. 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Olha só, aqui o Senhor está, o profeta Isaías está falando uma profecia no versículo 20 do capítulo 29. O profeta Isaías ele está falando uma profecia contra o povo de Israel. E ele começa falando, corrigindo ao povo, falando as consequências que eles estão vivendo na vida deles, consequências não muito boas, porque tem coisas que não estão bem, tem coisas que estão dando errado, tem maldições acontecendo na vida deles, e aí o salmista ele chega falando do versículo 1 até o versículo 13, ele anda falando de tudo que está acontecendo de errado, de tudo que está dando errado na vida do povo de Israel. E no versículo 13 ele dá a causa, o porquê que está acontecendo algumas coisas erradas na vida do povo de Israel. E aí ele fala, olha, o Senhor diz, esse povo, eles se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Olha aí. Muitas vezes é possível, presta atenção, muitas vezes é possível você adorar a Deus somente de lábios. É o que eu acabei de falar aqui agora. Às vezes nós estamos cantando, Senhor, eu me rendo, eu me prostro, Senhor, eu entrego tudo a Ti, Senhor, o Senhor tudo que eu tenho é Teu, mas nós estamos falando isso com a boca para fora. Mas as nossas atitudes, elas dizem outra coisa. Muitas vezes nós estamos falando que adoramos a Deus no nosso culto, mas o nosso coração está adorando outras coisas. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus não divide a glória dele com ninguém. E Jesus, ele ainda diz lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, olha, você não pode servir a dois senhores. Jesus diz, ou você serve a um, ou você agrada a um, ou você agrada a um outro. Não tem como se agradar a dois senhores. Pergunta para o seu irmão, tem dois senhores na sua vida aí? Olha o que diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. É por isso que muitas vezes as pessoas entram em parafuso. Muitas vezes as pessoas, elas falam assim, nossa, mas eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu oro, eu busco a Deus, não, mas as coisas não mudam, parece que Deus não faz na minha vida, parece que é... Por quê? Pode ser que uma causa disso seja que a sua adoração está
Talvez a pessoa esteja adorando a Deus com os lábios, mas o coração dela está em outro lugar, está em outra coisa. Você vem na igreja, chega aqui, deu 8 horas, você já está com vontade de ir embora, já fala, o que o pastor está demorando? Devia ter acabado o culto hoje, o pastor vai esticar até 8h30, meu Deus do céu. Por que você não estava com vontade nesse lugar? Por que você não estava com vontade de entender o que é a adoração? Olha o que Lucas capítulo 10, versículo 27 diz. Ele respondeu, Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Então eu quero nessa noite ensinar você, explicar para você a cultura da adoração. O que é a verdadeira adoração? Adoração, em primeiro lugar, adoração é amar e colocar Deus em primeiro lugar. Adoração é amar e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Olha só, Jesus está dizendo, ame ao Senhor seu Deus. Ele fala com os lábios aqui, irmãos. A primeira coisa que ele fala é com o coração. Nós vemos o versículo anterior aí de Isaías capítulo 29, versículo 13. Nós vemos esse versículo e Deus, ele está olhando para o povo. E Deus está falando, olha, esse povo só me honra com os lábios, não com o coração. Por quê? Porque quando você adora a Deus, Deus olha para você. E Deus enxerga se você não está adorando somente com os lábios, ou se você está adorando com o coração. Então Deus sabe do seu coração. Dá uma glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu posso me enganar com respeito à sua adoração, mas Deus não se engana. Eu posso achar que você pode ser um adorador ou não. Eu posso tirar as minhas conclusões, mas eu não sei do seu coração. Mas Deus sabe. E Deus olha se você é um adorador de lábios, ou se você é um adorador de coração. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Deus também não está em lugar nenhum. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele também não está em lugar nenhum na sua vida. Se Ele não for o primeiro, Ele também não é nada na sua vida. Adoração é dar a Deus o lugar devido. Adoração é colocar Deus no lugar que Ele estabeleceu para Ele estar. E aqui, quando Ele fala que ame ao Senhor, Ele não está falando do amor ágape, nem do amor histórico, nem do fileu, muito menos do Eros. Não tem como você amar a Deus com amor ágape. Por quê? Porque o amor ágape é o amor de Deus derramado nas nossas vidas. Você tem que amar a Deus com o seu amor. Seu amor. É você amar a Deus com o seu ser, olha só, com o teu coração, com a tua alma, com todas as suas forças. É com o seu amor. Você tem que depositar todo o seu amor em Deus. Você tem que expressar o seu amor em Deus. Amor não é só sentimento, amor é uma decisão. Você precisa, se você quer ser um verdadeiro adorador, você precisa decidir colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem é o primeiro na sua vida? Eu pergunto para você nessa noite, quem é o primeiro lugar na sua vida? Deus tem exercido a preeminência na sua vida? Deus tem exercido o lugar devido na sua vida? Segundo, adoração, então, como eu falei no começo, não é só cantar, não é só orar, não é só servir. Adoração é muito mais do que isso. O que é adoração? Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz aí. Romanos capítulo 12, versículo 11. Ele expressa para nós o que é a verdadeira adoração. E Jesus ele diz assim, olha, vai chegar o dia em que os verdadeiros
em espírito é quando eu ligo meu ser a Deus. Como é que eu ligo meu ser a Deus? Através da oração, através do louvor, através do serviço. Eu estou sendo um ser espiritual. E em verdade? Verdade é isso aqui, ó. 12 e 11. Nunca falte a vocês, ou desculpa, 12 e 1. 12 e 1. Errado. Olha o que diz aí, Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que isso? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo está falando que adoração é um estilo de vida. Olha para o seu irmão e fala para ele: adoração é um estilo de vida. Como assim estilo de vida? Não é só cantar, não é só orar, não é só vir no culto, não é só servir. Não, um adorador, ele é um adorador 24 horas. Um adorador, ele vive um estilo de vida. O estilo de vida dele é de adorar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui: olha, ofereço o vosso corpo de vocês. A minha vida é tua, Senhor. O meu dia a dia é teu. Não é só no espírito, mas também no natural, na sua vida natural. O estilo de vida de um adorador, ele é adorador na igreja, ele é adorador na casa dele, ele é adorador no trabalho, ele é adorador na rua, ele é adorador na escola, na faculdade, ele é adorador com os amigos crentes, ele é adorador com os amigos não crentes. Tudo que ele faz, ele está pensando na adoração. Então, eu sou adorador aqui na igreja, mas eu também sou adorador no meu trabalho. Eu sou adorador na minha igreja, mas eu também sou adorador quando eu estou andando na rua. Os meus pensamentos são pensamentos de um adorador. A minha vestimenta é vestimenta de um adorador. O meu falar é falar de um adorador. Então é um estilo de vida. Por que é um estilo de vida, irmãos? Então, é uma cultura. Eu vivo a cultura da adoração. Aonde eu for, com quem eu falar, as pessoas saberão que aqui tem um adorador. Lá no seu trabalho, as pessoas sabem que você é um adorador? Lá na faculdade, as pessoas sabem que você é um adorador? A sua vizinhança sabe que você é um adorador? Seus amigos de trabalho, de lazer, sabem que você é um adorador? Porque talvez você não saiba, mas o povo do mundo, eles sabem identificar um adorador. E quando o povo do mundo, eles olham para um adorador, eles respeitam um adorador. Porque o adorador, ele manifesta Jesus. Tem um brilho no seu rosto, meu irmão. Fala para o seu irmão, tem um brilho aí, ó. Tem um brilho no seu rosto. Aleluia. Moisés era um adorador, e a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. Os demônios reconhecem um adorador. Quando um adorador chega, os demônios, ó, correm. O que é adoração? Adoração também é a morte do eu. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz aí. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Adoração é a morte do seu eu. Quem é um adorador já morreu para si mesmo. E nós cantamos aqui na igreja, nós cantamos, né? Já estou
Adoração é a morte do eu. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. E eu vivo para quê? Eu vivo para Cristo. Eu vivo para adorar. Eu vivo para manifestar Jesus na minha vida. É para isso aqui. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Por quê? Porque agora eu não ando mais debaixo da lei do pecado. Eu ando debaixo da lei do Espírito e da vida. Então, por que eu ando debaixo da lei do Espírito e vida? Porque agora eu sou um adorador. Então, a minha vida agora é para manifestar Cristo. O meu viver é para manifestar Cristo. Então eu manifesto Cristo na minha casa, eu manifesto Cristo no meu trabalho, eu manifesto Cristo na minha faculdade, eu manifesto Cristo andando na rua, eu manifesto Cristo nas minhas conversas, eu manifesto o Cristo. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Amém. Então quando nós esquecemos que Cristo vive em nós, nós começamos a fazer algumas coisas erradas. E aí o que acontece? A adoração é limitada, a adoração é quebrada, a adoração é dividida. Então, olha para o seu irmão e fala: você não vive mais para você. Você não vive mais para você. Você não faz mais o que você quer da sua vida. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é assim. Não. Você não faz mais o que você quer da sua vida. A vida não é mais sua. Se Cristo vive em você, a sua vida agora é dele. Se Cristo vive em você, a sua vida agora é para agradar a Ele. Aleluia. Se Cristo vive em você, agora você vive para Ele. Amém. É Ele que manda. A morte do eu é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e Cristo vivendo em mim? Que agora o que tem que prevalecer na sua vida é a vontade dele, não é a sua. Aleluia. Pega uns copos de água para mim, por favor. Leva esse copo de água para mim. Os irmãos estão com sede. Então, a adoração é a morte do eu. Quarto, adoração é cultivar a presença de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, a Bíblia diz assim: então Moisés disse: se tu não fores conosco, não nos faças sair daqui. Olha, um adorador, olha aqui para mim, Êxodo capítulo 33, versículo 15. Um adorador, ele não vive sem a presença de Deus. Ei, o adorador, ele não vive sem a presença de Deus. Um adorador, ele cultiva a presença de Deus. Amém. O adorador, ele não tem dificuldade de orar. Porque oração é o alimento dele. Assim como você come arroz e feijão, assim você ora. Por quê? Porque você quer a presença de Deus. Porque você já teve a presença de Deus com você. Você já experimentou de Deus. O pensamento de um adorador, e o maior cântico de um adorador é: Senhor, quero te conhecer. Quero te conhecer cada dia mais. Quero, Senhor, mais de ti. Revela-te a mim, Senhor. A maior oração do adorador não é pedindo coisas para Deus. A maior oração do adorador não é querendo que Deus mude coisas na vida dele. A maior oração de um adorador é: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais de ti. Eu estava ouvindo um podcast essa semana e eles estavam falando sobre os querubins, os serafins. Eles estavam falando sobre os 4 seres viventes que assistem diante de Deus. A Bíblia fala que os serafins, os querubins, os seres viventes, eles estão em volta do trono de Deus. E todos os dias eles estão lá dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a
conhecendo mais de Deus. E quanto mais de Deus você conhece, mais você quer adorar a Deus. Quanto mais de Deus você recebe revelação, mais você vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quanto mais de Deus você compreende, quanto mais revelação você tem de Deus, mais você quer Deus. Por isso que o adorador, ele não consegue ficar sem orar, porque quanto mais ele está orando, quanto mais ele está adorando, mais Deus está se revelando a ele. E quanto mais Deus está se revelando a ele, mais de Deus ele quer. Então o adorador, ele cultiva a presença de Deus. Ele está trabalhando, ele está ali cultivando a presença de Deus. Ele está na sua casa, ele está ali cultivando a presença de Deus. Ele está andando de carro, ele está ali cultivando a presença de Deus. Ele está conversando com os irmãos, ele está ali cultivando a presença de Deus. Então ele quer mais de Deus. Comece a observar os maiores adoradores que você já viu na sua vida. Comece a observar um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, quando ele começa a adorar a Deus, ele sente a presença de Deus, ele começa a chorar. Ele expressa isso no seu corpo. Quando ele começa a falar de Deus, ele sente vontade de chorar. Por quê? Porque ele está cultivando a presença. Moisés, o povo de Israel tinha acabado de pecar contra Deus, tinha acabado de fazer uma coisa errada. Deus falou: esse povo é um povo de dura servir, eles não me adoram como você. Eles não entendem, eles não querem. Vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou fazer eu levantar um outro povo atrás dele. Você falou: não, senhor, não vai fazer isso não. Se o senhor fazer isso, diz meu nome no livro da vida. Aí Deus pegou e falou para ele: então faz o seguinte, Moisés, eu não vou mais com vocês. Agora eu vou colocar um anjo aí, e esse anjo vai conduzir vocês. Moisés olhou para o Senhor e falou assim: olha, se a sua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. Se a tua presença não for conosco, então eu não vou sair daqui. Por quê? Porque Moisés era um adorador. Porque Moisés, ele subia no monte, ficava 40 dias, e quando ele descia, o rosto dele brilhava. Por quê? Porque Moisés tinha intimidade, cultivava a presença. E sabe quando nós não cultivamos a presença de Deus? Não há uma adoração verdadeira, são uma adoração de lábios. Quando você passa um dia sem cultivar a presença de Deus, talvez a sua adoração não está sendo uma adoração sincera, verdadeira de coração. Porque a adoração é um estilo de vida. E quem adora, cultiva a presença de Deus diariamente. Tinha uma música que nós cantávamos na igreja. Eu era jovem, faz muito tempo. E a música dizia assim: eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei nesta noite feliz, neste santo. Isso que é para minha cabeça. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, marquei o encontro com Deus. Isso não é música de adorador, acho. Já estava dizendo que no culto ele tinha marcado o encontro com Deus. Mas um adorador, ele marca o encontro com Deus a todo tempo. Aleluia. Acordou, já está no encontro com Deus. Andou, já está no encontro com Deus. Amém. Sentou para tomar café, já está no encontro com Deus. Aleluia. Não é só nessa noite feliz nesse santo lugar, não. Não é só na noite do domingo nesse santo lugar que você vai marcar o encontro com Deus. Se estiver fazendo isso, está errado. Seu encontro com Deus é quando eu vou deitar, eu já oro e falo assim: Senhor, fala comigo através dos sonhos. Porque até sonhando eu quero que Deus fale comigo. Amém. Eu estou desligado, mas eu quero que Deus continue falando. Aleluia. Você precisa cultivar essa presença. Amém. Adoração é cultivar a presença de Deus. Às vezes, os irmãos do louvor aqui, às vezes reclamam para mim: pastor, está difícil, a gente está aqui adorando, o irmão está boiando, está viajando, está dormindo, está olhando para o lado, aí que raio de adoração que é essa, meu irmão?
de adoração que é essa que você não consegue nem abrir a boca para dar um glória, nem abrir a boca para cantar um louvor para Deus. Só adora quem tem experiência com Deus. Está faltando experiências com Deus. E quem tem experiências com Deus não vive sem sua presença. Está sempre cultivando. Quando Deus se cala, tem momentos na sua vida espiritual que Deus vai falar assim com você constantemente, que Deus vai derramar sobre a sua vida constantemente, que Deus vai manifestar assim, que você vai sentir o céu na terra. Mas tem momentos na nossa vida que Deus vai se calar, que Deus vai só ficar olhando para você, não vai liberar poder, não vai liberar unção. Aí você olha e fala assim, nossa, mas a coisa está feia. Então faz tempo que eu não consigo sentir a presença de Deus, faz tempo que eu não vejo Deus falar. Não estou tendo inspiração, não estou tendo isso. Você sabe por que Deus faz isso? Que é para o verdadeiro adorador se rasgar mais. E aí é o momento, quando você não está sentindo a presença de Deus, é o momento de você ir para os pés do Senhor, não é o momento de você desanimar, não é o momento de você parar, não é o momento de você. Não, você é um adorador, então você tem que ir mesmo, se rasgar, se jogar, Senhor, fala, Senhor, estou aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu tenho sede de ti, Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, eu não consigo viver sem tua presença. Por que o Senhor não está falando comigo? O Senhor tem pecado, ele começa a rasgar, tem pecado, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, porque eu não consigo ficar sem a tua presença. O verdadeiro adorador cultiva a presença de Deus. Amém. Agora tem gente que está acostumado a viver sem a presença de Deus, e quando nós não cultivamos a presença, estamos acostumados somente com o culto, somente com a presença, isso é religião. Está vivendo religião. Não tem adoração. Quinto, adoração é arma de guerra. É poderoso. Fala para o seu irmão, adoração é arma de guerra. Adoração é arma de guerra. Demônio sai através da adoração. Essa noite tivemos uma experiência muito ruim essa noite. Mas eu vou te experimentar isso aqui com arma de guerra. Uma experiência de adoração com arma de guerra. Eu fui dormir, acho que às 3 horas da manhã, né? Só que eu peguei, já era mais de 1 hora. Dormi às 3 horas da manhã. Quando eu deitei na cama, que eu falei, agora eu vou dormir. Irmãos, eu comecei a ter um sonho muito. E o sonho parecia realidade, parecia que eu tinha sido transportado para o sonho. Você já sonhou nesse dia? Parece que é verdade, é real. E esse sonho, vou dar detalhes aqui, não vou deixar você aprender, mas nesse sonho eu senti uma coisa tão ruim, uma presença tão ruim, que eu queria acordar, não conseguia mais, parecia que eu estava consciente, mas. E aí chegou um determinado período do sonho assim que eu sentia o meu corpo tremer, meu corpo mover. Em determinado momento do sonho assim, eu comecei a tossir, eu tossia mesmo. E aí eu acordei, falei, meu, que sonho bem, eu quero dormir, eu estou cansado, preciso dormir. E aí eu virei para o lado e fui dormir de novo, continuou o sonho. Falei, meu Deus, eu quero me libertar disso aqui continua. Aí eu acordei, eu sentia no meu quarto assim, uma presença assim, demoníaca, que, olha, é difícil eu sentir medo. Me lembro uma vez que eu senti medo quando sou atacado por demônios. Mas era uma presença tão ruim, uma atmosfera tão ruim, que eu estava
dobra diante do Senhor. Não existe espíritos malignos que resistam ao teu nome. Isso é adoração. Sabe o que aconteceu? Sei que eu deitei na minha cama, já acordei a quase 11 horas da manhã. Fiquei em paz. Me descansei. Quando eu acordei, eu estava descansado. Mas olha só, por quê? Porque a adoração é a arma de guerra. Não existe demônio que suporte a adoração. Quando você ora, quando você adora, quando você canta, demônios oram. Demônios não aguentam a adoração. Então, se você está sendo perseguido, se tem algum demônio que está tentando contra a sua vida, se você vê que você está sendo oprimido, se você vê que tem um levante contra você, comece a adorar a Deus, para você ver o que Deus vai fazer. Os demônios vão embora. Adoração, através da adoração, pessoas são curadas. Através da adoração, fortalezas caem por terra. Através da adoração, a tristeza vai embora. Tem um louvor aí que a gente canta, né? Você fica no canto aí. Mas tem um louvor que diz assim: na presença de Jesus, até a tristeza canta de alegria. Até a tristeza salta, né? Você não canta, né? Até a tristeza salta de alegria. Então, olha só, quando você adora, não tem tristeza, não tem tempo ruim que resista. Seus inimigos são vencidos através da adoração. Tem algum pecado aí que você está lutando para se liberar? Tem algum pecado na sua vida que você não consegue se libertar? Tem alguma resistência contra você? Tem algo que você não está conseguindo vencer? Começa a ser um adorador para você ver que todas essas coisas, essas fortalezas caem por terra na sua vida. Então, seus inimigos são vencidos não é por seu esforço próprio, mas por você ser um adorador. Quando você adora a Deus, o inimigo passa longe de você. Agora, é importante você saber que a adoração ela requer algumas coisas. A adoração ela requer pelo menos 4 coisas. Primeiro, a adoração ela requer obediência. A adoração ela tem uma maneira de você adorar a Deus. Hoje eu estava falando com o pessoal aqui, agora à tarde, o pessoal do serviço, o pessoal do louvor, ministério infantil, os voluntários da igreja. Eu estava falando para eles: olha, adoração não é de qualquer jeito, tem uma maneira estabelecida por Deus. Não é assim, eu vou adorar e pronto, acabou, do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Não! Não é assim. É a maneira para adorar a Deus. Não é de qualquer jeito. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz aí. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Qual que é o contexto aqui? Samuel, o povo de Israel estava em guerra, Saul era o rei. Saul estava lá para guerrear contra os seus inimigos. E a Bíblia diz que Saul tinha menos gente do que os inimigos. Os inimigos tinham mais que o dobro de soldados do que Israel. E eles estavam lá no vale, um do lado, outro do outro. E aí, antes de Israel guerrear, Samuel sempre ia e oferecia um sacrifício ao Senhor. E quando eles ofereciam esse sacrifício, o Senhor vinha e dava a batalha para eles. Só que Samuel, ele chegou no Senhor e falou: olha, Senhor, falou para Saul, é o seguinte, daqui 7 dias eu vou estar aí com vocês. E só Samuel podia fazer o sacrifício, porque Samuel era o profeta, ele era o sacerdote. Ele falou: olha, daqui 7 dias eu vou estar aí eu vou sacrificar e vocês vão para a guerra. O que aconteceu? Saul então ficou esperando Samuel chegar. Deu 7 dias, Saul não tinha aparecido. Um monte de gente já estava indo embora com medo de perder a
começaram a ir embora. O que Saul fez? Saul se desesperou, foi lá e falou: olha, vamos fazer o seguinte, pega aí o altar, vamos construir o altar, vamos colocar atrás lá os cordeiros. E foi lá e Saul sacrificou no lugar de Samuel. Quando Saul terminou de sacrificar, Samuel chegou, Samuel olhou e falou: o que você está fazendo? Ele falou: não, sabe o que é? Tem um monte de gente indo embora aí com medo, porque já faz 7 dias e nós temos pouca gente, e você não chega para fazer o sacrifício, então eu mesmo resolvi sacrificar. E aí Samuel respondeu isso aí para Saul: olha, acaso Deus tem prazer em sacrifícios e holocaustos em vez de obediência? Está falando que é melhor você obedecer do que sacrificar. Então, olha só, tem a maneira de Deus fazer as coisas, mas muitas vezes nós não queremos fazer da maneira como Deus está ordenando. E aí depois, o que acontece, irmãos? Aí depois nós queremos consertar as coisas. Nós deixamos de obedecer a Deus e queremos consertar as coisas. Mas a adoração requer obediência. É da maneira que o Senhor quer que eu faça. Essa maneira, Senhor, então eu vou fazer da maneira que o Senhor. Mesmo que isso me traga prejuízo, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não goste. Então, adoração requer obediência. Por quê? Porque a adoração não é feita da nossa maneira, a adoração é feita da maneira de Deus. Deus tem uma maneira. E a maneira é Ele quem declara, é Ele quem fala. A maneira de adorar a Deus é você se submeter. O que Ele está falando aqui, olha só. Quanto em que se obedeça a sua palavra. É obedecer as direções que Deus dá para você. Então, não existe adoração quando você está indo contra a palavra. Não existe adoração quando você está indo contra aquilo que Deus está estabelecendo. Não existe adoração quando Deus fala: faz isso aqui, aí você fala: não, Senhor, não vou fazer assim não. Quando Deus fala: faz isso aqui, aí você fala: não sei se eu vou fazer não. Mas Deus mandou, pastor, mas eu não sei se eu vou fazer não. Não consigo, pastor. Pastor, pelo amor de Deus. Mas mamãe, foi Deus que mandou. Eu vou resistir um pouquinho. Fala para você, é melhor obedecer e sacrificar. Segundo, adoração exige entrega. Fala para o seu irmão, adoração exige entrega. Em Gênesis 22, Deus fez um teste com Abraão. Deus chegou em Abraão e falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho, seu único filho, você vai lá no Monte Moriá, você vai sacrificar o seu filho a mim. Deus tinha, fazia pouco tempo que Deus tinha abençoado Abraão com Isaac. Isaac era o filho da promessa, era o filho que Abraão tanto queria. Era o filho querido. E agora, Deus
lábios, mas Deus também olha o seu coração. E se tem alguma coisa no seu coração que concorre com Deus, vai chegar um momento que Deus vai pedir. Vai chegar um momento que Deus vai exigir uma entrega de você. Esse é um teste para saber se você é um verdadeiro adorador. Esse é um teste para saber quem é Senhor na sua vida. Se você o adora. E se Deus chegasse em você hoje e falasse para você assim: deixa a chave do seu carro lá, pega para mim. Você faria? Se Deus chegasse em você e falasse assim: a partir de amanhã, pede a conta no seu trabalho, não vai fazer isso. Pede a conta no seu trabalho que agora você vai viver pela fé. Você vai ter que confiar em mim. Se Deus falasse para você assim, ó, pega tudo que você tem e entrega no meu altar, porque eu vou fazer algo maior na sua vida. Qual seria a sua atitude hoje? Dá tudo que você tem. E se Deus falasse para você assim, olha, eu sei que você gosta disso aqui. Eu sei que você gosta de Netflix. Toda semana você assiste série. A partir de hoje eu quero que você deixe de pagar Netflix. Exclua Netflix da sua televisão. Porque agora eu quero que você soltar isso. E se Deus falasse para você assim, você tem um lazer para não pegar onde? Você tem um lazer que você gosta tudo, se ama, pode pescar, né? O Michel vai pescar. O Jorge vai de futebol. Mas tem uma pesca, né, Michel? Eu gosto de pescar, né? Como não dá para mim pescar, eu fico vendo vídeo de pesca. Aí eu vivo junto com o cara quando pega o peixe. Aí eu compartilho, eu mando para o Michel, eu mando para o meu tio, que gosta de pescar. Mas se Deus chega de você e fala assim, ó, agora você vai abrir mão disso, do seu lazer, para me buscar. Se Deus chegar em você agora e falar assim, ó, a partir de hoje eu quero que você levante 3 horas da manhã, todos os dias que eu quero falar com você na madrugada. Com o frio que estava esses dias, 3 horas da manhã, 5 graus. E aí, está disposto? Porque a adoração é entrega. Adoração é colocar diante de Deus tudo, tudo, tudo que eu tenho é Deus. Inclusive a minha vida. A minha vida. A minha vida é para o teu louvor. A minha vida é para engrandecer o teu nome. A minha vida é para a tua glória. Então, adoração é entrega, você tem que entregar. Adoração também é renúncia. Você tem que renunciar. Deus muitas vezes vai pedir para que você renuncie a determinadas coisas. Porque Deus quer te testar. Deus testou Abraão. Deus testou Abraão, imagina nós. Jesus chegou diante do Gólgota. Jesus estava prestes a ir para a cruz. A cruz era o quê? Vontade de Deus para a vida de Jesus. Jesus faz uma oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Você sabe por que Jesus falou isso? Não é porque, eu até abri um parênteses aqui, para você entender melhor essa passagem. Talvez você pense que Jesus estava com medo de ir para a cruz. Não. Jesus, ele foi voluntariamente para a cruz. Ele se ofereceu para morrer no nosso lugar. O cálice ali que Jesus ia ter que beber, sabe o que era? Era um cálice que nenhum adorador gostaria de beber. Sabe o que era? Jesus, ele vivia de íntima comunhão com Deus.
Só que na cruz, presta atenção aqui, só que na cruz ia acontecer algo que nunca tinha acontecido entre Jesus e Deus. Que era o quê? A separação dele e Deus. Jesus não queria isso. Jesus nunca tinha experimentado ficar nem um segundo longe de Deus. Esse era o cálice que Jesus ia ter que tomar. Por quê? Porque o nosso pecado, ele carregou sobre ele o meu e o seu pecado. Ali na cruz, a Bíblia fala que Deus viu os seus. E aí Jesus, lá na cruz, ele diz: Deus meu, Deus meu, por que o Senhor está me desamparando? Por que o Senhor está virando os outros? Olha só. Então, adoração, ela requer renúncia, meu irmão. Tem coisas que Deus vai pedir para você e você vai ter que renunciar. Se você quiser ser um adorador de verdade, você vai ter que abrir mão de determinadas coisas da sua vida. E eu creio que Deus já tem pedido para alguns aqui nessa noite. Se você está resistindo, não resista, porque Deus quer algo melhor para você. Deus quer te levar você. Deus quer levar essa igreja para outro nível. E a adoração, ela requer humildade. Humildade é reconhecer que nós precisamos de Deus. Humildade é reconhecer, eu preciso de Deus na minha vida. Quem ora todos os dias é aquele que conhece que ele precisa de Deus. Quem é adorador, ele reconhece: eu não sei viver sem vocês. A música que nós cantamos: eu não posso viver sem teu amor, eu não posso viver sem tua presença. O adorador, ele reconhece: eu não posso viver sem a presença de Deus. Eu não posso viver sem Deus. Eu não posso viver sem tua presença. Então, um adorador, ele é humilde. Agora, o soberbo não. O soberbo, a hora que der eu oro, a hora que eu tiver tempo eu oro. Então, não reconhece Deus. E o sétimo, adorar também é amar e servir. João capítulo 4, 1 João 4, 20 diz assim: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, quem ama a Deus, ele tem uma atitude de servir e amar os irmãos. Agora, quais são os benefícios da adoração? Primeiro, maior proximidade de Deus. Quanto mais adoração, quanto mais adorador você for, mais você vai viver em santidade. E quanto mais você viver em santidade, mais você vai estar próximo de Deus. Segundo, abandono do pecado. Um adorador, ele vence o pecado. Por quê? Porque a adoração é maior, é mais forte e é maior do que o pecado. Se você tem lutado contra o pecado, se você não tem conseguido vencer o pecado, deixa eu te falar, não é na sua força, não é na força do seu braço, é na força da adoração ao Senhor. Aleluia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. E a adoração te leva a isso. A adoração leva você a estar mais perto do Senhor, mais longe do pecado. Então, quanto mais de Deus, Deus começa a trazer luz. Deus começa a mudar a sua visão das coisas. Deus começa a trazer clareza, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima da glória, mais você se aproxima para a luz. E a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O Senhor começa a iluminar o seu caminho, e você começa a olhar para o pecado com um olhar de nojo. Não quero isso. Não, isso aqui na minha vida, como que eu pude viver com isso aqui até hoje? Então você começa a trilhar o caminho de santidade.
seu prazer, olha para mim, o seu prazer está na lei do Senhor. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Olha só, quero ficar mais velho, quero ficar mais próximo. Meu prazer. O que te dá prazer? O que te dá prazer hoje? Sabe o que deveria te dar prazer? Quando você adora o Senhor, cantar louvores. Sabe o que deveria te dar prazer? Orar. Orar deveria ser algo prazeroso para você. Orar deveria ser assim a coisa mais gostosa que você deveria sentir na sua vida. Você está na presença dele assim, se prostrar diante dos pés dele, em adoração. Ah, como é bom levantar de madrugada para adorar o Senhor. Como é bom ter um tempo a sós com ele. Como é bom se debruçar e falar, Senhor, eu estou aqui de corpo, alma, espírito e coração. Um adorador, ele pensa desse jeito, eu quero te adorar. Meu prazer está na tua presença. Meu prazer está aqui no culto, celebrando ao Senhor. É meu prazer, Senhor, ouvir a tua palavra, aprender da tua palavra, ler a tua palavra. É meu prazer, Senhor. Um adorador, ele sente prazer nas coisas de Deus. Ele tem prazer de estar na igreja, ele tem prazer de estar com os irmãos, ele tem prazer de buscar Deus. Em primeiro lugar, Deus. O adorador, ele quer conhecer a Deus mais, eu quero te conhecer. Porque quanto mais eu te conheço, mais eu te quero. Então, se você não tem curiosidade de querer conhecer mais a Deus, está faltando adoração. Você precisa viver essa cultura da adoração. Quando você adora, a adoração ela vai produzir em você clareza de propósito. Você vai entender o propósito que Deus tem na sua vida, você vai colaborar com o Espírito Santo para que esse propósito se cumpra na sua vida. Você vai entender todas as coisas daquilo que está um gancho lá de interrogação. Todas as suas dúvidas vão cair por terra. Você vai entender o que Deus quer fazer com você e através de você. E você vai colaborar com Deus para que aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida aconteça. Então vai trazer uma clareza de propósito poderosa na sua vida. E você vai trabalhar para aquilo. Senhor, eu quero isso, eu quero que isso aconteça. Eu quero que isso aconteça, Senhor. Eu consigo enxergar, eu consigo ver agora, Senhor. Eu consigo enxergar o meu futuro, eu consigo enxergar a sua direção, eu consigo enxergar onde o Senhor quer me levar. Então eu vou trabalhar com o Senhor para isso. Então olha aqui para mim. A adoração, ela produz isso. A adoração, ela vai trazer uma clareza. Talvez você esteja aí sentado no banco, olhando, sem saber ainda o que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer através da minha vida, aonde que eu me encaixo dentro dessa igreja, aonde que eu me encaixo. Então vai adorar para você ver como Deus não vai trazer clareza na sua vida. Aí o diabo nunca mais vai te enganar. Você nunca mais vai viver por seus sentimentos, você vai começar a viver por fé. Por quê? Porque você consegue enxergar. Você consegue enxergar o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, onde Deus quer te levar. Então a adoração produz clareza de propósito. E a adoração também ela produz, sabe o quê? Sensibilidade espiritual. Você consegue identificar quando é Deus que está falando, quando é Deus que está agindo, quando é o diabo que está falando, quando é o diabo que está agindo, quando é as suas emoções que estão falando, quando é as suas emoções que estão agindo. Você diferencia tudo isso. Você consegue diferenciar isso na sua vida hoje? Consegue olhar e falar assim, não, isso aqui é Deus. Isso aqui é o diabo. Não, isso aqui é Deus. Porque quando você não tem uma intimidade da adoração com Deus, às vezes é suas emoções que estão falando, você está achando que é Deus. E às vezes é o diabo que está trabalhando na situação, você está achando que é Deus. E às vezes é Deus
sabia que o Espírito Santo nos constrange? A tristeza de Deus é para você ser mudado. Às vezes você está sentindo uma tristeza, está sentindo uma angústia, porque Deus quer que você renuncie a algumas coisas, talvez porque Deus quer que você entregue algumas coisas, talvez porque Deus quer que você confie nele. E você está confiando. Deus quer que você entregue, você está entregando. Deus está querendo que você seja humilde, você está sendo soberbo. Então, às vezes você pensa que é o diabo, mas é Deus. Então, quando você adora, quando você vive um estilo de vida de adoração, aí você vai ter sensibilidade para discernir o que é Deus, o que é o diabo e o que é você. Você tem discernimento. Então, pode falar o que for, podem pensar o que for, podem cair o mundo, as circunstâncias podem dizer tudo ao contrário, mas depois que eu tive clareza do propósito de Deus na minha vida, não interessa o que aconteça, não interessa o que as pessoas falam, não interessa o que eu penso, o que interessa é que eu sei o que Deus quer, o que Deus fala, o que Deus vai fazer. Aí eu começo a agir em fé. Porque quando você não tem clareza de determinadas coisas na sua vida, você age por emoção, você age por circunstâncias, você age por medo, e aí você vai quebrando a cara. Aí ao invés de você colaborar com o propósito, você vai se afastando do propósito. Então a adoração não, a adoração ela vai trazer sensibilidade espiritual. Estar sensível às coisas espirituais. Você se torna sensível à operação do Espírito Santo. Você se torna sensível ao ataque de Satanás na sua vida. Você se torna sensível à sua alma. Você começa a enxergar e entender processos de Deus na sua vida. Processo de transformação. Por quê? Porque quando você adora, você está se colocando diante de Deus, falando, Senhor, eu estou aqui. Faz de mim aquilo que você quer. Me transforma. E por último, a adoração ela vai produzir bênçãos que vão te servir. Bênçãos que vão te acompanhar. Sabe, os benefícios da adoração é que quando você menos espera, Deus começa a fazer coisas acontecerem na sua vida. As portas, porque você agora entende o seu propósito. Presta atenção, você agora entende o seu propósito. Você agora começa a caminhar com Deus. Você pegou na mão de Deus para Deus te conduzir no seu propósito. E aí, nessa condução do seu propósito, acontece o que a Bíblia diz lá: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O caminho que Deus te leva é o caminho das portas abertas. Vamos aqui querer andar no caminho das portas abertas. É onde você está andando assim, está precisando de dinheiro, aí Deus vai lá e abre uma porta. Ó, o dinheiro está aqui. Aí você está andando assim, aí a pouco tem uma enfermidade, aí uma porta se abre oscura. Aí você está andando assim, ó, está precisando disso. Aí uma porta se abre e tudo vai colaborando para o seu bem. Por quê? Porque você está dentro do propósito. Por quê? Porque você é um adorador. Por quê? Porque você está sempre em comunhão com Deus. Por quê? Porque você tem sensibilidade para seguir o quê? As direções que Deus está dando para você. E hoje nessa igreja, Deus está dando uma direção. A direção é: viva a cultura da adoração. Vamos adorar. Vamos colocar Deus no primeiro lugar na nossa vida. Deus está chamando você para um novo nível. Olha para mim. Deus está chamando você para um novo nível. Deus está chamando você para viver uma vida de adoração. Então, quando você vir para a igreja, irmãos, venha entregar o seu ser ao Senhor. Quando começar a cantar aqui na frente, entregue o seu melhor para Deus. Sabe, não fica aí no banco aí, arrancando, cara fechada. Não fica aí no banco não, com vontade de dormir, com vontade de ir embora para sua casa. Para acabar o culto, não sai correndo não, irmãos. Tenha comunhão. Sabe, prefira estar com os irmãos. Prefira estar na casa de Deus.
Davi falava isso? Porque Davi entendia o que é adoração. É melhor estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, sentindo a tua presença. Eu pergunto para você nessa noite, qual foi o último dia que você, a última vez que você sentiu a presença de Deus de uma maneira sobrenatural, que Deus te tocou? Qual foi a última vez que você se jogou no chão em adoração? Que você se prostrou de joelhos diante do Senhor e falou: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Senhor, eu quero a tua presença. Ah, Senhor, como é bom te buscar, como é bom sentir a tua presença. Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia para ler, leu a sua Bíblia e viu Deus falando com você na palavra? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Fica de pé, meu Jesus. Sabe, irmãos, olha aqui para mim. Você adorar a Deus, quando você viver estilo de vida de um adorador, presta atenção, as pessoas vão ser atraídas através da sua adoração no culto de domingo, no culto de quarta-feira. Vai chamar a atenção lá fora das pessoas, elas vão ser tocadas. A unção vai sair de dentro para fora e vai tocar pessoas lá fora. Sabe, quando você adorar a Deus, viver o estilo de vida de adoração, você não vai ter mais dificuldades de fazer nada que envolva o reino de Deus. Vai ser prazeroso. O reino de Deus é prazeroso, te dá prazer, te dá alegria, te dá satisfação. Você vai preferir estar na igreja do que na tua casa. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, agora não sai da igreja, não é para você a igreja. Aí pode ter certeza que isso é bom demais. Você está sendo adorador. Como honra. Um adorador com honra. Então olha aqui para mim. Quando você cantar, não cante de lábios, cante de coração. Um adorador não precisa ninguém ficar pedindo para ele levantar a mão. Ele levanta a mão espontaneamente. Um adorador não precisa ninguém ficar falando para ele cantar. Ele canta espontaneamente. Eu vou ver nessa igreja pessoas vindo aqui na frente, se ajoelhando na hora da adoração. Nós se entregando sem medo, de corpo, alma, espírito, sem vergonha, de adorar. Pessoas se derramando no banco, cânticos espirituais acontecendo, mover, fluindo. Eu vou ver isso acontecer nesse lugar, em nome de Jesus. O barulho das vozes vai ser tão mais alto do que o barulho dos instrumentos. Os ministros aqui vão ter dificuldade de falar algo, porque a adoração vai ser muito alta. Os vizinhos vão vir aqui ver o que está acontecendo aqui dentro, porque tem um povo doido aqui adorando. Há uma unção, pessoas vão ser atraídas, pessoas vão parar carro ali na rua e vão entrar para dentro dessa igreja. E quando entrar um doente, um enfermo, um endemoniado, quando pisar naquela porta para dentro, o demônio já vai se manifestar, a pessoa já vai ser liberta. A pessoa vai entrar, quando ela chegar aqui na nave da igreja, ela vai vomitar o câncer. E tem um povo que atrai a glória de Deus. Vive o estilo de vida, a cultura da adoração. Pessoas vão se entregar para Jesus, vão chegar aqui, ao invés de nós fazermos o apelo, elas vão vir correndo e vão falar: eu quero esse Jesus na minha vida. Porque a atmosfera de adoração vai ser poderosa nesse lugar. Quantos querem viver a cultura da adoração com a gente? Meu apelo para você nessa noite é: ajuste a sua vida. Meu apelo para você nessa noite: ajuste a sua vida. Comece a viver a cultura da adoração.
dizer isso para Deus? Não precisa dos instrumentos. Antes você te adorarei enquanto eu existir. Fôlego houver em mim. Cante de novo, te adorarei. Te adorarei. Diga isso para ele. Te adorarei enquanto eu existir. Fôlego houver em mim. Um adorador, aleluia. Em todas as circunstâncias, glória a Jesus. Em todos os momentos. Você pode fechar os seus olhos e falar com ele agora. Render-se a ele em oração, em oração. Adore o Senhor agora, com sua voz. Não espere música, não. A sua adoração não depende de música, não depende de instrumento. A sua adoração é um estilo de vida. Eu venho fazer a adoração de vida, Senhor. Pai, Ofereça a sua vida ao Senhor agora. Ofereça a sua vida ao Senhor. Ofereça a sua adoração. Sua adoração é fruto do seu coração.